Bom, nesse vídeo eu quero trazer alguns versículos da Palavra de Deus para que a gente possa fazer uma reflexão, para que a gente possa meditar na Palavra e entender um pouco da Palavra de Deus e do que Deus quer para a gente. Em Isaías capítulo 35, iniciando no versículo 3, indo até o versículo 7, diz assim: Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Veja, a palavra diz: seja forte, não temas. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então basicamente está dizendo: não temas, seja forte. Deus virá e vai lhe salvar. Confie em Deus, confie na palavra. Diz mais: então os olhos dos cegos serão abertos. Os cegos abrirão os olhos, passarão a enxergar. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os cegos passarão a ver, os surdos passarão a ouvir, e diz ainda mais: então os coxos saltarão como cervos. E a língua dos mudos cantará. E aí, tá bom. Então, Isaías 35, versículo 3, começa dizendo: sede fortes, não temais. Mas Deus fala que a vingança é de Deus. Deus fará a vingança e vai lhe recompensar e vai lhe salvar. Então, coloque tudo aqui, ó. Coloque sua fé, sua justiça, coloque tudo na palavra de Deus. Não pense em resolver as coisas com o seu próprio braço, com a sua própria força. Seja forte, não temas, siga firme na sua caminhada, continue na presença de Deus, que logo Deus vai te recompensar e vai lhe salvar. Agora eu partindo aqui para o livro de João, no capítulo 19, versículo 11, diz assim: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Então basicamente Jesus diz, está dizendo que é Pilatos, né? Mas serve para a gente em geral. Só lhe acontece alguma coisa, você só tem capacidade de me fazer alguma coisa se Deus permitir. Então está dizendo: nenhum poder terias contra mim se de cima não lhe fosse dado. Então, se você tem poder sobre mim, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, porque Deus tem um propósito nessa história toda. Então, voltando lá em Isaías: apenas seja forte, não temas e confie em Deus. Porque se alguém fez algo contra você, é porque Deus permitiu. Mais para frente ele diz assim: mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus deixa bem claro a Pilatos: fique tranquilo, porque você tem poder sobre mim porque Deus permitiu. Mas quem tem maior pecado é quem me entregou a você. E quem foi que entregou Jesus a Pilatos? Se a gente voltar um pouquinho, no mesmo capítulo 19, no versículo 4, diz assim: então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então Pilatos sai para fora, leva Jesus e diz: aqui estou trazendo ele, porque não acho crime algum nesse homem. Né? Ele diz: saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram
crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós, pegue vocês, tomai-o vós e crucifica-o. Ou seja, peguem vocês ele e crucifique. Porque eu nenhum crime acho nele. Então basicamente Pilatos falou, ó, eu não vi crime algum nele. Mas se vocês querem crucificá-lo, faça conforme vocês querem. Mas eles não queriam sujar as próprias mãos, mas queriam ver Jesus morto. Queriam matar Jesus. Então eles criaram o quê? Uma narrativa, um enredo, uma lei para poder fazer com que Pilatos matasse Jesus, crucificasse Jesus. Então, basicamente, naqueles tempos, criaram-se toda uma narrativa, todo um contexto para poder fazer, para poder impor. A palavra é essa, impor, através do medo que Pilatos crucificasse Jesus, e vocês vão entender que é exatamente isso que Pilatos fez. Ele, através de imposição e por medo, ele crucificou Jesus. Diz assim: respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, os judeus falaram isso. Nós temos uma lei e segundo a nossa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Mas como eu disse, eles não queriam sujar as próprias mãos. Então eles criaram toda uma narrativa para poder fazer com que Pilatos matasse Jesus. Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Mas Jesus não lhe deu resposta, melhor dizendo. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aqui tem um pensamento interessante. As autoridades sempre ficam chateadas ou griladas quando você não responde eles, porque eles se sentem importantes, né? Mas Jesus mostra uma coisa muito importante aqui: ficar em silêncio. Até hoje, nos tempos atuais, no mundo contemporâneo, é até um direito, né, constitucional ficar em silêncio. E eles acham ruim isso. Pilatos também achou ruim porque Jesus ficou em silêncio. Aí Jesus responde ele. E aí vem aquele versículo que eu li lá atrás, que ele diz: respondeu Jesus: nenhum poder teria sobre mim, nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo... Vocês perceberam que o Pilatos ele não queria crucificar Jesus. Ele estava tentando uma maneira de soltar Jesus. Só que aqui tem uma coisa muito importante. Ele queria soltar Jesus, mas ele queria tirar o dedo da reta, falando em termos modernos. Ele não queria questionar ou contrapor ou lutar pela verdade, pela justiça. Ele queria não ser injusto com Jesus, mas também não queria lutar por isso. Tanto é que mais para frente diz assim: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal. Mais para frente, vai dizer que era Páscoa e que Jesus foi crucificado.
Então a palavra de Deus mostra muito claramente que Pilatos era a autoridade e tinha um poder, ele mesmo disse isso, ele tem o poder de crucificar e de soltar. Mas quando disse, olha, se você soltar ele, você vai contra César. Se você soltar ele, ele diz que é rei. E todo que se diz rei vai contra César. Então Pilatos ficou com medo. Ou seja, os principais sacerdotes impôs a narrativa, porque Jesus nunca disse que era rei. Tanto é que tem algumas passagens para trás, nos evangelhos de Jesus, que mostram que quando as pessoas queriam pegar ele para fazê-lo dele um rei, ele fugiu das pessoas. Ele não queria ser rei, porque esse não era o propósito de Jesus. Mas os principais sacerdotes, os judeus, colocaram que ele disse que era rei, para que ele fosse condenado à morte. E Pilatos, mesmo não querendo, mesmo não achando nenhum crime contra ele, foi lá e crucificou por medo de lutar pela verdade, de lutar pela justiça e simplesmente por seguir uma conveniência. Convinha. Afinal, tinha multidões e multidões pedindo a crucificação de Jesus. Isso leva a uma reflexão. Até nos tempos atuais do mundo contemporâneo, quando muitos clamam por uma penalidade, muitas vezes penalizam pessoas inocentes. E as autoridades, assim como Pilatos, acabam cedendo porque convém e não porque é verdade. Pilatos, com certeza, ficou atemorizado, com medo de lidar com a autoridade muito maior que era César. Ficou com medo de ter que se explicar para César e até ser punido por César. Então era muito mais fácil crucificar Jesus. Afinal, era só um homem a seus olhos. Mas fica aqui a reflexão. Que, assim como Jesus disse, só tem poder contra a gente se Deus permitir. E se Deus permitiu é porque tem propósito, e lá na frente vamos entender porque cada coisa aconteceu. Jesus mostrou que ele tinha um propósito, e tudo que aconteceu com ele é porque tinha que acontecer, porque existia um propósito por trás, a salvação das pessoas que creem e buscam a Deus. E Jesus tinha que pagar pelos nossos pecados. Por isso que ele teve que passar por tudo isso. E por isso que Deus permitiu que ele passasse por tudo isso. E por isso ele diz: nenhum poder teria contra mim se de cima não lhe fosse dado. Porque Deus deixou acontecer, Deus permitiu, porque tinha propósito, tinha um significado tudo que aconteceu. Assim como tem significado na nossa vida, por mais que sejamos falhos e não sejamos santos como Jesus era. E é isso. Voltando lá em Isaías: seja forte, não temas, porque Deus vai lhe salvar. Deus vai nos salvar. Apenas persevere, continue caminhando em integridade, continue caminhando com a palavra de Deus, continue acreditando que Deus virá e fará justiça, porque Ele virá. E acredite, nada de ruim vai te acontecer. E se acontecer alguma coisa que você julgue hoje ser ruim, é permissão de Deus, porque lá na frente as bênçãos vão vir e você vai entender o porquê passou por algumas lutas, por algumas provações, por algumas necessidades. Que Deus então nos abençoe, que a gente continue a caminhada, continue firme na palavra, continue firme na luta, que a batalha vai ser vencida. Tenho certeza disso. Um abraço e até mais.